A limpeza da boca. Se o seu filho é bebê, você deve sempre usar uma fralda limpa, umedecida em água morna e massagear cada dentinho em movimentos circulares. A língua e as bochechas, elas são limpadas por último, passando suavemente esse mesmo pano em segmento limpo, né, sobre a superfície da língua e das bochechas. A recomendação é que a gente limpe a boca do bebê pelo menos uma vez ao dia. Uma boa estratégia, um bom resultado é limpar à noite antes dele dormir, porque durante a noite a nossa saliva, a quantidade de saliva, ela diminui muito e a nossa saliva, ela é um mecanismo de defesa contra a proliferação dos germes na boca. E durante a noite, a produção de saliva cai muito. Então, se a gente limpar a boca antes da criança conciliar, da criança dormir, eu favoreço esse processo de preservação da boca. Os dentes de leite, como a gente tem que escovar os dentes das crianças? Os dentes de leite, eles, apesar de serem temporários, eles são importantíssimos. Eles servem como guias para os dentes permanentes nascerem no local certo. Eles participam e são fundamentais no processo de digestão e mastigação. Eles são fundamentais para que a criança aprenda a falar corretamente, articule adequadamente as palavras, e eles evitam os problemas ortodônticos futuros. Evita que o seu filho tenha que usar um aparelho dentário para corrigir aquilo que nasceu torto, que cresceu torto. A boa escovação, ela começa pela escolha da escova de dente. A escova de dente, ela tem que ser de cabeça pequena. As cerdas, elas têm que ser macias e de bordas rombas, ou seja, tem que ser redonda. Elas não podem machucar, a escova de dente não pode machucar a bochecha e a língua do seu filho. Elas também devem ser, o tamanho da cabeça, ela deve facilitar que a escova de dente atinja o fundo da boca, que limpe a parte posterior dos dentes do fundo. Então, repetindo, as cerdas da escova de dente, elas têm que ser arredondadas, elas têm que ser todas na mesma altura e elas têm que ser ultra macias. A cabeça tem que ser estreita e o cabo da escova tem que ser longo, porque a escova, a criança tem que ter capacidade de apreender a escova e segurar a escova na mão com firmeza. Assim como o adulto que vai patrocinar ou que vai ajudar na limpeza dentária, também tem que ter firmeza. Você já sabe, se ao escovar a boca do seu filho, você o machucá-lo, da próxima vez ele vai resistir. Ele não vai colaborar na limpeza da boquinha, tá? As escovas, idealmente, elas devem ser trocadas todas as vezes que as cerdas estiverem deformadas. O ideal, a média recomendada, é que a cada 3 meses a gente faça a troca da escova de dentes. A pasta dentifrícia, ela tem que ser a mais simples possível do mercado. Ela deve ser branca, tá? Ela não deve ter nem estrias em gel e ela não deve ser em gel. A escova, o gel, ele é mais abrasivo, ele desgasta mais os dentes, além de provocar uma sensação desagradável na boca das crianças, tornando-as menos colaborativa e menos participativa e menos predisposta a participar do processo, já que o processo se torna doloroso, tá? A escova de dente eu sempre devo colocar uma pequena quantidade, eu não preciso encher a escova de dente. A pasta de dente, ela é simplesmente um sabão, e ele é um sabão que colabora na limpeza, mas ele diminui também o atrito da escova sobre os dentes. Você também deve colocar um pouquinho, porque as crianças ficam muito aflitas quando sai uma grande quantidade de espuma pela boca. Então, se você colocar um pouco, você vai conseguir fazer a limpeza e vai tornar a sua criança colaborativa. Até os 10 anos de idade, pelo menos uma vez por dia, os pais devem patrocinar a escovação do seu filho, tá? Por quê? Porque até 10 anos de idade, a criança não tem coordenação motora suficiente para fazer uma limpeza sistematizada dos seus dentes. Como que a gente faz a escovagem dos dentes? A criança tem que ficar com a boca fechada e a gente começa a escovar lá de trás com movimentos circulares, é desmunhecando mesmo, é assim que a gente escova os dentes. E é de cima para baixo e de baixo para cima. Eu deveria contar até 5 para limpar cada uma das superfícies dentárias. Eu devo iniciar a escovação
começando por aqueles dentes que ficam ao lado das bochechas, depois do lado de dentro, que fica voltado para a língua, fazendo movimentos também circulares, e depois, quando eu vou usar para limpar os dentes de cima, a escova tem que ficar perpendicular à superfície dentária, também em movimentos circulares, é assim que eu faço, como se eu estivesse escovando uma superfície, e na parte de baixo também, é como se eu estivesse limpando e puxando para fora. Técnica para que você faça uma boa escovagem dos seus dentes. Por último, você não deve esquecer que a parte de trás do último dente também tem que ser limpa. A estratégia é você limpar como se fosse um limpador de para-brisas, tá? A higiene bucal, ela deve ser sempre complementada pelo uso do fio dental. O uso do fio dental, ele não pode ser econômico. Eu tenho que cortar uma quantidade de fio que seja de 30 a 40 centímetros. Por quê? O fio dental, eu tenho que enrolar nos meus dedos indicador e eu tenho que firmá-los com os 2 polegares. Eu devo encostar o fio dental sobre uma superfície dentária, eu vou até o fim, junto à gengiva, faço um movimento de vai e vem, tá? Depois eu subo e retiro o fio dental, tá? Aqui tem uma imagem mostrando claramente como a gente amarra. Você pode usar o dedo do meio ou o dedo indicador. Segure o fio ou fio dental com as pontas do dedo, introduza delicadamente entre os dentes até que ela encoste na gengiva. Puxe a fita ou fio dental contra o dente e faça os movimentos de vai e vem da gengiva para a ponta do dente. Nunca puxe o fio dental. Se você puxar o fio dental, você corre o risco de ferir a gengiva. Feriu a gengiva é porta de entrada de acesso para as bactérias e outros germes invadirem a gengiva e provocarem um processo inflamatório da gengiva que se chama gengivite. Desenrole de novo o dente do pedaço de fita e limpe o dente vizinho. E repita assim sucessivamente toda a tarefa, limpando todos os dentes, inclusive a parte posterior do último dente lá no fundo. Essa é a maneira de você fazer o procedimento de limpeza e essas setas indicam qual a maneira correta de você fazer a movimentação. Bochechos com antissépticos orais. O hábito de bochechar a boca após a escovação é porque há segmentos da nossa boca que a escovagem não consegue acessar. Aqui no nosso serviço, nós recomendamos uma solução de clorexidina. A clorexidina, ela tem uma diluição padronizada de 0,12%, é um antisséptico oral de extraordinária propriedade bactericida e ela é recomendada na prevenção e no tratamento das gengivites pelos dentistas, porque ela pode prevenir a formação de placas bacterianas, que são o principal fator predisponente para que o paciente faça cárie dentária. Dor de dente. É considerada uma das dores mais desagradáveis. Frequentemente ela é muito forte e profunda, se for produzida por uma cárie, porque ela atinge a dentina e o fator que desencadeia a produção de cárie, o que corrobora a formação de cárie, é comer doce provocando a dor, é comer doce e tomar líquidos gelados em cima da cárie. A dor só cessa completamente quando o dentista identifica e trata a causa da dor. Por isso, ao primeiro sinal de dor de dente do seu filho, seja leve, logo no comecinho, procure o dentista para que ele possa fazer uma avaliação. Mas para que isso não aconteça, procure escovar os dentes sempre após o seu filho comer algo, procure sempre mastigar alimentos naturais, como verduras e frutas, e evite excessos de doces e refrigerantes, que são um bom substrato, um bom meio de fermentação e de proliferação e crescimento das bactérias. Visite o dentista regularmente e procure sempre prevenir a formação de cáries na boca dos seus filhos.